Olá, turma. Estamos de volta, né, depois desse descanso merecido, né? E agora nós iremos retomar com todo o gás, né? Muito mais motivados, porque esse segundo semestre promete, certo? E nós iremos cumprir, tá bom? Sintam-se desafiados. Bem, para iniciar, nós iremos dar continuidade ao estudo do predicado, né? Nós já vimos que o predicado ele se classifica em verbal, nominal e verbo nominal, né? E é sobre esse que nós iremos explorar hoje, né? O predicado verbo nominal. Para a gente entender um pouco, né, sobre a relação do predicado nominal na oração, eu trouxe para vocês um texto intitulado O que é um ser vivo? E nós iremos ler para depois explorar, tá bem? Parece incrível, mas os cientistas ainda não sabem dizer com certeza. Ou melhor, não se entendem. A princípio, um ser vivo é qualquer coisa capaz de se reproduzir, evoluir e manter um metabolismo, isto é, produzir energia quando come ou respira. Mas só isso não resolve. O caso dos vírus, por exemplo, divide os pesquisadores. Alguns os consideram vivos, já que sabem se reproduzir. Outros acham que não, pois, para começar, eles surgiram a partir de células, como se fossem um defeito dos organismos. Os vírus são apenas produtos da matéria viva, como os elementos químicos que produzem as cores de uma flor. O fato deles terem aprendido a se multiplicar não é suficiente para considerá-los seres vivos, diz o virologista americano Eckhard Wieman, da Universidade de Nova York. Ele tem trunfos para sustentar sua posição, já que foi o líder da equipe que criou o primeiro vírus em laboratório, uma cópia do vírus da poliomielite, em julho deste ano. Essa matéria foi tirada da revista Ciência Hoje, e vocês observaram que eu destaquei nela aí uma oração, né? Então, para que a gente, né, perceba os efeitos de sentido das orações, a gente tem que entender, né, a relação que elas estabelecem com o verbo, né? Nós sabemos que os predicados nominais, eles indicam um estado, né? E os verbais, uma ação, né? Ou um fenômeno da natureza. E os predicados verbos nominais, uma impressão subjetiva ou uma característica do sujeito, né? Os predicados verbais e os predicados verbos nominais sempre terão como núcleo um verbo de ação, mas o predicado verbo nominal, ele apresentará um segundo núcleo, né, que é o predicativo do sujeito ou do objeto, né? Então, nessa oração, alguns os consideram vivos, né? Qual é o núcleo desse predicado? Nós temos o sujeito, né, que é alguns, né? O predicado os consideram vivos. O verbo de ação, que é consideram, né? E nós temos aí uma característica atribuída ao sujeito que é vivos, né? Que é o predicativo do sujeito. Então, nessa construção aí, o efeito pretendido é indicar uma impressão subjetiva, ou seja, uma opinião, né? Que é a opinião dos pesquisadores, que alguns os consideram vivos, certo? Agora, quanto ao efeito de sentido, né? Em quais contextos, né, esse tipo de construção ele deve ser desenvolvido? Em quais contextos nós devemos utilizá-lo? Então, o predicado verbo nominal, né? Quando formado por um verbo de ação e o predicativo do objeto, ele expressa uma opinião ou uma impressão do sujeito, né? Mas quando ele for formado por um verbo de ação e um predicativo do sujeito, indica uma característica do sujeito relacionada à ação verbal.
Observem agora essa tira de Agar. Quem fez as montanhas brilhantes? Deus. Ele fez um belo trabalho, não é? Vejam, na oração, ele fez um belo trabalho, né? Nós temos aí uma impressão, né? Uma opinião do locutor, do personagem, né? Quando ele diz, ele fez um belo trabalho, ela está dando a opinião dela. Aliás, ele, né, quem fala. Nessa oração, nós temos o sujeito, que é ele, né? E nós temos o predicado fez um belo trabalho. O verbo fazer é um verbo de ação, né? Então, daí nós já deduzimos que esse predicado, ele não é um predicado nominal. Ele só pode ser verbal ou verbo nominal. Como, além do verbo, né, nós temos também uma característica atribuída ao sujeito, né, que é belo, então, nós dizemos que esse predicado, ele é verbo nominal, né, que tem dois núcleos, o verbo e o nome. Agora, olha a primeira oração destacada. Quem fez as montanhas brilhantes? O sujeito, quem, e o predicado fez as montanhas brilhantes, né? A mesma coisa, o verbo fazer é um verbo de ação, e nós temos aí brilhantes, né? Como predicativo do objeto. Então, esse predicado, ele é verbo nominal. Então, o predicado verbo nominal, ele apresenta um verbo significativo, né, que é um verbo de ação, e um nome. Nesse tipo de predicado, há dois núcleos. O núcleo nominal é chamado de predicativo, né? Que pode ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, como vocês já viram. Veja o exemplo. O velho andava distraído. Nós temos o sujeito, o velho, e andava distraído é o predicado, né? Nesse caso, né, o termo andava refere-se à ação praticada pelo sujeito, né? Enquanto o termo distraído pode se referir tanto ao sujeito quanto ao verbo, né? Então, nesse caso aí, nós temos um predicado verbo nominal, porque ele apresenta dois núcleos, né? Que é o verbo andava e o predicativo distraído. Chorei sozinha, minhas amargas lembranças, né? Aí o sujeito está oculto, né? Que é eu. Então, chorei sozinha, minhas amargas lembranças é o predicado, né? Então, a oração completa é o predicado. Chorei é um verbo de ação. As amargas lembranças é o predicativo. Fernando chegou ofegante à aula, né? Fernando sujeito, né? Nós temos o verbo chegar, né, de ação, e ofegante, né? Que é o estado em que Fernando chegou à aula. Então, vocês vão pegar aí o livro de vocês na página 62. E vocês vão notar que nós temos um box explicativo, né? Sobre o predicado verbo nominal, né? Tudo que nós já falamos está agora apresentado de forma resumida. E nós sabemos sobre o predicado nominal, que ele apresenta dois núcleos, né? Uma forma verbal e uma forma nominal, né? E que envolve dois tipos de predicado. Como assim? No predicado nominal, qual é o núcleo? O nome. No predicado verbal, qual é o núcleo? O verbo. O nominal, ou o verbo nominal, então, é a junção desses dois. Ele tem os dois núcleos, o verbo e o nome, né? Então, ao mesmo tempo em que o predicado verbo nominal indica a ação do sujeito, né? Ele informa também uma qualidade ou estado do sujeito ou do objeto. Então, desse modo, o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto sempre consistirá em elemento composicional desse tipo de predicado, né? Vamos relembrar. Qual é a função do predicativo do sujeito? Ele atribui uma característica, né? Pode ser um estado ou um modo de ser, ao sujeito da oração. E o predicativo do objeto, né?
complementa, né, o objeto direto ou indireto com uma informação que o especifica. O núcleo do predicado, verbo nominal, é expresso da seguinte maneira: verbo transitivo, né, ou intransitivo, mais predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Vejam o exemplo. Eu sinto esse andar gentil, né? Aí nós temos um exemplo do predicado verbo nominal, na qual sinto, né, é um verbo de ação, né? E o complemento desse verbo é esse andar gentil, né? Mas o complemento desse verbo também traz, né, uma característica dele. Qual é a característica desse complemento? Gentil, o andar gentil, né? Então, nesse caso aí, nós temos um predicado verbo nominal, né, que traz um predicativo do objeto, como núcleo do predicado, né, além do verbo de ação, certo? Vocês têm uma atividade para responder, né, mas aí vocês vão contar com a colaboração do professor de vocês, que melhor do que ninguém, né, pode tirar as dúvidas e esclarecer, né, o que mais lhes restar, tá bem? Então, por hoje é só. Fique em paz e até mais.